Olá, concurseiros! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Esse vídeo é o segundo do quadro Você é Aprovado na PM, que é uma parceria com o Instituto Rosemary Scorse. Na videoaula passada, nós revisamos MMC e resolvemos 9 exercícios de provas passadas da VUNESP. Se você perdeu, depois dá uma olhada aqui nos cards. Esse quadro nasceu como um intensivão para as pessoas que vão prestar o concurso público no dia 27 de março da Prefeitura Municipal de Osasco para a Guarda Civil Municipal. Mas como o conteúdo dos concursos de nível médio são os mesmos, esse quadro pode ser considerado um intensivão para você, concurseiro, que vai prestar outros concursos próximos da VUNESP. Já que aqui eu trago vídeos com um resumão e vários exercícios para praticar. Então, fica comigo e vamos estudar para gabaritar matemática em todos os concursos. Vamos começar lembrando qual é a definição de porcentagem. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores, sendo que um é a parte e o outro é o inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100. E como fazemos para calcular ou encontrar uma porcentagem? Podemos usar a famosa regra de 3. A regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Se a gente tem 3 desses valores, a gente encontra o quarto valor. Por exemplo, vamos supor que estamos trabalhando com duas grandezas, quantidade de livros e porcentagem. Se no total tem 120 livros, que corresponde a 100%, e já foram lidos 30 livros, nós conseguimos encontrar a quarta informação, que vai ser a porcentagem de livros lidos. Para isso, a gente usa a técnica de multiplicar em cruz, de onde obtemos que 120x é igual a 30 vezes 100. X é igual a 25%. Nesta videoaula, nós vamos resolver um exercício de definição de porcentagem, um exercício de cálculo de porcentagem, dois exercícios de encontrar o valor de 100%, ou seja, o todo, dois exercícios de acréscimo e decréscimo, dois exercícios de porcentagem e dois exercícios que misturam dois desses conceitos, porcentagem de porcentagem e o cálculo de porcentagem, totalizando 10 exercícios. Este primeiro exercício da VUNESP de 2021 é um exercício que trata da definição de porcentagem. Leia a notícia vinculada em um jornal. 0,5% das áreas no Brasil onde sistema de satélite registram desmate em 2019 tem autorização para o corte raso das árvores, segundo o estudo produzido pelo MEP Biomas. Uma frase que substitui corretamente o dado apresentado na reportagem está indicada em. Para isso, a gente vai ter que entender o que significa 0,5%. Como a porcentagem é uma fração cujo denominador é 100, 0,5% é igual a meio dividido por 100. Se a gente multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, a gente vai encontrar uma fração equivalente. Meio vezes 2 é igual a 1, 100 vezes 2 é igual a 200. Então, quando a notícia diz que 0,5% das áreas no Brasil têm autorização para o corte raso das árvores, isso quer dizer que 1 em cada 200 metros ao quadrado, onde sistemas de satélite registram desmate em 2019 no Brasil, tem autorização para o corte raso das árvores. Alternativa B.
Essa questão da VUNESP de 2009 é uma questão do cálculo da porcentagem. Em um terreno com 200 metros quadrados de área, foram construídos um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno e o barracão ocupa 25% da área restante. Em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos. Primeiro, a gente vai encontrar a área ocupada pela casa, que é 3/5 de 200. Isso é igual a 600 dividido por 5, que é igual a 120 metros ao quadrado. Se a casa ocupa 120 metros quadrados de um terreno com 200 metros quadrados, o restante é equivalente a 200 menos 120, que é igual a 80 metros quadrados. E o barracão ocupa 25% de 80 metros quadrados. 25% de 80 é igual a 25 dividido por 100 vezes 80. Corta este zero com este zero. Isso é igual a 200 dividido por 10, corta este zero com este zero, que é igual a 20 metros quadrados. Agora a gente vai montar a regra de 3 para encontrar qual é a porcentagem ocupada desse terreno pelo barracão e pela casa juntos. A área do terreno, de 200 metros quadrados, corresponde a 100%. A área ocupada pelo barracão e pela casa é 120 mais 20, que é igual a 140 metros quadrados, que corresponde a x%. Multiplicando em cruz, temos que 200x é igual a 140 vezes 100. Podemos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, x é igual a 140 dividido por 2, que é 70%. A resposta é a alternativa E. Para resolver esses dois exercícios, a gente vai precisar encontrar o valor que representa 100%. E para isso, a gente vai organizar as grandezas e usar a regra de 3. VUNESP 2018. No final de 2020, uma aeronave da Força Aérea Britânica obteve novas imagens do maior iceberg do mundo, enquanto este flutua pelo sul do Oceano Atlântico, ao leste da Argentina. Conhecido como A68A, as imagens do iceberg mostram que o tamanho de sua superfície era de 4,2 mil km², um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017, quando o A68A se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida. Quando se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida, o tamanho da superfície do iceberg A68A em milhares de quilômetros quadrados era igual a... As grandezas envolvidas nesse exercício é milhares de quilômetros quadrados e a porcentagem. Quando o enunciado diz que 4,2 mil km² é um valor 30% menor, isso quer dizer que 4,2 mil km² está para 100% menos 30%, que é igual a 70%. E o enunciado pede o tamanho que representa 100% desse iceberg A68A. Então, 100% está para x. Agora, aplicando a regra de 3, multiplicando em cruz, temos que 70x é igual a 4,2 vezes 100. X é igual
A 420 dividido por 70, cancela este zero com este zero. 42 dividido por 7 é igual a 6 milhares de quilômetros quadrados. Alternativa B. O exercício da VUNESP de 2019 diz que dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi 216. Sabendo que esse número é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrência atendidas nos meses de março e de fevereiro de 2019 é. As grandezas envolvidas são números médios de ocorrências e porcentagem. No mês de março, o número médio de ocorrências foi de 216, e esse número supera o número do mês de fevereiro em 12,5%. Neste caso, a gente tem que as ocorrências do mês de março correspondem a 100 mais 12,5%, que é igual a 112,5%. Então, a gente vai preencher essas grandezas, sendo que 216 ocorrências correspondem a 112,5%, x correspondem a 100%, sendo que o x é o número de ocorrências atendidas no mês de fevereiro. Multiplicando em cruz, 112,5x é igual a 216 vezes 100. Resolvendo essa equação, a gente encontra que x é igual a 192, ou seja, no mês de fevereiro, tiveram 192 ocorrências atendidas. Portanto, a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e de fevereiro é igual a 216 menos 192, que é igual a 24. Alternativa E. Agora, eu separei para vocês dois exercícios de acréscimo e decréscimo. Primeiro, da VUNESP de 2018. Um determinado produto, se for comprado a prazo, terá 10% de acréscimo sobre o valor da etiqueta e passará a custar R$ 93,50. Se esse produto for comprado à vista, terá 20% de desconto sobre o valor da etiqueta. O preço desse produto à vista é. Dizer que um produto terá 10% de acréscimo sobre o valor da etiqueta é o mesmo que multiplicar o valor desse produto por 1,1, porque 100% mais 10% é igual a 110%, ou seja, 110 dividido por 100, que é igual a 1,1. Então, chamando de x o valor desse produto, 1,1 vezes x vai ser igual a R$ 93,50, o que implica que x é igual a 93,5 dividido por 1,1, ou seja, x é igual a R$ 85. Além disso, se esse produto for comprado à vista, ele terá 20% de desconto sobre o valor da etiqueta, que é o valor que encontramos de R$ 85. Dizer 20% de desconto é o mesmo que multiplicar o número por 0,8, porque 100% menos 20% é igual a 80%, ou seja, 80 dividido por 100, que é igual a 0,8. Portanto, o preço desse produto à vista será de 85 vezes 0,8, que é igual a R$ 68. Alternativa C.
O próximo exercício é da VUNESP de 2014. Um produto cujo preço inicial era de R$ 120 passou a ser vendido com 5% de desconto na segunda-feira e manteve o novo preço até a quinta-feira. Como as vendas não foram boas, na sexta-feira o produto teve mais um desconto sobre o preço do dia anterior, passando a custar R$ 91,20. A porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira em relação ao preço da segunda-feira foi de: um desconto de 5% é o mesmo que multiplicar o valor do produto por 0,95. Isso porque 100% menos 5 é igual a 95%, que é igual a 95 dividido por 100, que é igual a 0,95. Então, na segunda-feira, o valor passou a custar 120 vezes 0,95, que é igual a R$ 114. Depois, na sexta-feira, o produto teve mais um desconto que a gente vai ter que determinar qual foi, e o preço passou a ser R$ 91,20. Então, usando a mesma lógica, a gente tem que 114 vezes a porcentagem de desconto, que eu vou chamar de y, é igual a 91,20. 114 passa dividindo e a gente vai encontrar que y corresponde a 80%. Isso quer dizer que na sexta-feira esse produto teve um desconto de 100% menos 80%, que é igual a 20%. Logo, a resposta certa é a alternativa B. Para resolver esses dois exercícios, a gente vai precisar calcular a porcentagem de uma porcentagem, começando pelo da VUNESP de 2019. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para realizarem uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos selecionados foi. Quando a gente precisa calcular uma porcentagem de uma porcentagem, a gente tem que multiplicar essas duas porcentagens. Então, o número de candidatos contratados vai ser 1.200 vezes 35 dividido por 100 vezes 15 dividido por 100. Isso é igual a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros, e agora a gente vai ter que calcular quanto que é 12 vezes 35 vezes 15. 6.300 dividido por esse 100. E agora pode cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, e a gente encontra que a resposta é 63 candidatos, que é a alternativa D. Outra maneira de resolver exercícios como esse é calculando por parte. Não é necessário fazer uma única conta para chegar na resposta. Esse é o caminho mais rápido, mas nem sempre é o mais intuitivo. Então, a gente calcula quanto que é 35% de 1.200. Isso é igual a 420, ou seja, 420 foram selecionados para realizarem uma prova. Desses 420 candidatos, apenas 15% foram contratados. Então, quanto que é 15% de 420? Isso é igual a 63. Tá vendo que chega no mesmo resultado? Por isso que é importante vocês encontrarem a melhor forma de resolver um exercício, que é a forma que vocês mais entendem. As duas vão chegar no mesmo resultado. A primeira forma tem apenas um passo, a segunda forma tem 2 passos, mas ambas chegam no mesmo resultado. Exercício da VUNESP de 2018. No início de um dia, em um escritório, havia 120 envelopes disponíveis para uso, dos quais 37,5% eram amarelos
e os demais brancos. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos e 60% dos envelopes brancos foram utilizados no decorrer do dia, então o número de envelopes não utilizados nesse dia foi de. Para resolver esse exercício, a minha sugestão é montar um esquemão, começando com 120 envelopes. 120 envelopes representa 100% dos envelopes. E a gente vai dividir em 37,5%, que são amarelos, e o restante, que são brancos. Quanto que é esse restante? 100% menos 37,5%, que é igual a 62,5%. Agora a gente precisa encontrar quanto que é 37,5% de 120 e quanto que é 62,5% de 120. Dessa forma, a gente vai encontrar que 45 envelopes são amarelos e 75 são brancos. 20% dos envelopes amarelos foram usados. 20%. O que significa que 80% não foi usado. E dos envelopes brancos, o enunciado diz que 60% foram usados, o que significa que 40% não foram usados. Agora a gente precisa calcular quanto que é 80% de 45, que é igual a 36, e calcular quanto que é 40% de 75, que é igual a 30. Portanto, o número de envelopes não usados nesse dia foi de 30 mais 36, que é igual a 66 envelopes. Alternativa B. Esses últimos dois exercícios misturam duas ideias: calcular a porcentagem de uma porcentagem e também calcular uma porcentagem final. Primeiro vamos começar pelo exercício da VUNESP de 2017. Uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15% deles na primeira semana do mês. Entre os demais carregadores, 3 estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Dos carregadores restantes, 75% deles foram vendidos até o final do mês. Após as vendas e a devolução efetuadas, restou ainda um determinado número de carregadores, que em relação ao número de carregadores comprados pela loja correspondem a... Da mesma forma que a gente resolveu o exercício anterior, aqui eu sugiro montar um esquemão. Então, dos 60 carregadores, 15% deles foram vendidos na primeira semana do mês. 60 vezes 0,15 é igual a 9, que foram vendidos na primeira semana. Entre os demais carregadores, quanto que representa os demais carregadores? 50 menos 9, 51. Desses 51 carregadores, 3 estavam com defeito. Então, sobrou 51 menos 3, 48 carregadores. Dos carregadores restantes, desses 48 restantes, 75% deles foram vendidos. Então, 48 vezes 0,75 resulta em 36 carregadores vendidos. Se desses 48, 36 foram vendidos, quanto sobrou? 48 menos 36, que é igual a 12. Para finalizar o exercício, a gente precisa fazer a seguinte regra de 3. 60 está para 100%, assim como 12 está para x. Perceba que aqui, do lado esquerdo, 60 foi dividido por 5 para chegar em 12. Então, para manter a proporção, a gente precisa dividir 100 por 5 também. Dessa forma, a gente encontra que x é igual a 20%. Agora, vamos para o último exercício dessa videoaula. Em uma empresa, trabalham 150 funcionários.
sendo 14 deles no setor administrativo. Dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque e 40% do restante no setor de vendas. Em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem de. Montando o esquemão novamente, dos 150 funcionários, 14% trabalham no administrativo. Então, a gente calcula 150 vezes 0,14, que é igual a 21. Dessa forma, sobra 150 menos 21, que é igual a 129 funcionários. Dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque. Então, desses 129, 9 estão no estoque. E 120 representa o restante. Agora, o enunciado diz que 40% do restante estão no setor de venda. A gente precisa calcular quanto que é 40% de 120, que é igual a 48. Para finalizar, 150 está para 100%, assim como 48 está para y. Multiplicando em cruz, 150y é igual a 48 vezes 100. Resolvendo essa equação, a gente encontra que y é igual a 32%. Assim, em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa a porcentagem de 32%, a alternativa E. Espero que depois desse vídeo, vocês, concurseiros, consigam identificar com facilidade os exercícios de porcentagem e resolvê-los. Eu tentei trazer exercícios de porcentagem com ideias diferentes para proporcionar a vocês mais ferramentas e lógicas de resolução. E se você está gostando da maneira que eu explico e organizo os conteúdos, me deixa um recadinho aqui nos comentários. Isso me motiva bastante a continuar e melhorar para os próximos vídeos. Só lembrando que se vocês precisarem entrar em contato comigo, o meu e-mail está na descrição do vídeo. Espero ter a companhia de vocês nos próximos vídeos desse quadro. Um abração!